Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Thalita Bernardi Barbosa, eu sou aluna do programa de pós-graduação em Ensinos e Processos Formativos, e hoje eu vou apresentar o trabalho Natureza da Ciência, Concepções de Licenciandos em Química, que é um recorte da minha monografia de conclusão de curso em licenciatura em Química pela Unesp de Presidente Prudente. Então, o ensino de ciências, ele pressupõe o quê? Introduzir o estudante no universo científico, no mundo da ciência. Mas será que as pessoas realmente entendem como se constrói, como que se produz o conhecimento científico? Entender isso implica entender o que na literatura a gente chama de natureza da ciência. E o que é a natureza da ciência? É entender o que? As diferentes particularidades que estão relacionadas no processo de construção do conhecimento científico. Então, a gente não tem só o conhecimento acadêmico, a gente tem aspectos culturais, políticos, sociais, econômicos e religiosos que vão influenciar ao aceitar ou rejeitar estes conhecimentos. Gil Pérez et al., né, em seu trabalho para uma imagem não deformada do trabalho científico, eles estudaram concepções de professores sobre a natureza da ciência e constataram o que eles chamaram de imagem popular da ciência, né? Os professores, eles tinham várias concepções que eles chamam de deformadas sobre essa construção da ciência. Então, as duas mais evidentes foi a concepção empírico-indutivista e o quê? Que as pessoas pensam que a ciência, ela nasce o quê? Na observação da experimentação, e que isso é neutro. O cientista, ele quer criar uma teoria, então ele vai lá no laboratório, ele monta lá uma experimentação, observa a nota, daí nascem as teorias, né? Mas é lógico que isso não é verdade. Por quê? Porque a gente precisa de hipóteses e teorias já existentes para orientar o trabalho, né, da ciência. E a outra concepção foi a imagem rígida da ciência, né? A ciência se faz pelo método científico. Então, esse método, ele tem regras definidas, ele tem um controle rigoroso, a gente tem, no final, respostas exatas e infalíveis. O cientista, ele não pode propor inovações, ele não pode usar a criatividade para modificar esse método. Então, a partir disso, né, essas concepções, né, deformadas, elas influenciam muito de a gente entender como se constrói a ciência e como que a ciência ela está relacionada à nossa vida cotidiana. Por isso, então, meu trabalho ele consistiu em investigar concepções de discentes de um curso de licenciatura em Química, visto que futuramente eles serão professores e o jeito que eles entendem como se constrói a ciência pode o quê? Influenciar na hora deles ensinarem isso para os estudantes, alimentando esse ciclo de visões deformadas sobre a ciência, fazendo com que o estudante não entenda como que a ciência ela está como eu posso dizer, como que ela está presente na vida, na sociedade, como que ela auxilia a sociedade. O referencial teórico do meu trabalho, que guiou a visão de construção da ciência, é a epistemologia do filósofo da ciência Paul Feyerabend. Ele fala que a ciência ela se constrói o quê? Com uma pluralidade de metodologias, né? O que ele chama de um processo anárquico, anarquismo epistemológico. Então, a ciência ela não se pauta só no método científico, que é a visão assim mais comum, né, de ciência. O cientista ele deve conduzir, né, suas pesquisas por diversas metodologias e variações. Por quê? Porque uma hora você pode precisar mudar o procedimento, porque aquele que você calculou de começo pode não estar dando certo. Então, o trabalho, a gente investigou, ele teve 23 participantes, né? Foi enviado um questionário pelo Google Forms, porque na época da pesquisa a gente estava, né, no período da pandemia. Trata-se de pesquisa qualitativa, e para analisar as concepções dos discentes, eu usei a análise de conteúdo de Lawrence Bardan.
Então, a primeira pergunta que eu perguntei para eles, para você, o que é ciência, né? Nasceram três concepções ali bem evidentes. A ciência empírica indutivista, né? Mais uma vez, a concepção lá do trabalho do Gil Pérez, né? Que a ciência é construída o quê? Pelo método científico, e 8 dos 23 participantes, né? Mostraram essa concepção. Aí 10 mostraram uma concepção de que ciência é o quê? É uma área do conhecimento, né? E sim, a gente tem várias áreas de conhecimento, né? Compondo o quê? As ciências exatas, por exemplo, biologia, física, química, as ciências humanas, geografia, filosofia. Então, essa concepção aqui foi a considerada assim mais coerente com a visão de ciência. E 5 colocaram que ciência é tudo, né? Tem um entendimento ali de que a ciência está envolvida em todos os aspectos da nossa vida cotidiana, mas eles não especificaram como. Quando eu perguntei, descreva como você imagina que seja o trabalho científico, como é feita a ciência, né? Apenas 3 dos 23 mostraram a ideia do referencial teórico, que a gente tem que adotar o quê? Uma pluralidade de metodologias, né? 13 ainda continuaram com a concepção empírico-indutivista, né? Que a gente faz a ciência através do método científico, e 7 deles colocaram através de pesquisas. Portanto, compreender a natureza da ciência, como que se constrói o conhecimento científico, né? E como que ele é inserido na sociedade, é fundamental para a gente entender como a ciência ela está no nosso cotidiano, né? Como que ela influencia na vida da sociedade. E as pesquisas sobre concepções da natureza, né? Mostram que as pessoas têm ideias muito equivocadas de como se faz ciência. Então, no trabalho também foi a mesma coisa. Né? A gente teve muito a concepção empírica e indutivista de ciência, né? Que a ciência é feita ali no laboratório, através de experimentação e observação pelo método científico. Né? E para você conseguir fazer com que as pessoas entendam melhor a natureza da ciência, a história e filosofia da ciência, que é um ramo de conhecimento, ela consegue proporcionar esse melhor entendimento da construção do conhecimento científico, né? No meu trabalho eu usei o filósofo Paul Feyerabend, mas a gente tem outros filósofos que também discutem sobre a natureza da ciência, né? E a história ela vem para evidenciar, para contextualizar, né, com fatos históricos, né? Essa construção da ciência. Então, os cursos de licenciatura eles precisam incorporar mais a história e filosofia da ciência nas discussões e aprendizados sobre ensino de ciências e de química, para romper com esse ciclo de concepções deformadas, porque os discentes dos cursos de licenciatura, eles vão ser os futuros professores que vão ensinar como se constrói a ciência lá na educação básica. Então, eu gostaria de agradecer, né, a todos os participantes do trabalho, à agência financiadora CAPES, né, e ao Congresso Internacional de Movimentos Docentes, né, pela oportunidade de apresentação do trabalho.